Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise. Vamos para mais um vídeo aqui então, né? Eu vou fazer um comentário hoje, né? Referente a um vídeo que vocês devem até depois, quem quiser e quem puder assistir, né? Que está embaixo aí na descrição, né? O título do vídeo é Os Perigos da Pornografia. Então aqui nesse vídeo tem dois neurocientistas, né? Psicólogos, neurocientistas, comentando o estrago que a pornografia faz na mentalidade do homem, né? Que afeta não só a vida psicológica dele, como social. Inclusive prejudicando trabalho, relacionamento, tudo, né? Então a pornografia não é tão inocente, não é tão assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que não traga nenhum prejuízo severo, sabe? Não é um lazerzinho assim, sabe? Tem uns efeitos terríveis, né? Eles comentam que nos últimos 3 anos explodiu o problema com pornografia. Bombou, bem mais, né? E hoje dá até para entender, né? Porque antigamente, como eles comentam, o homem dependia mais de revista para ver alguma coisa erótica, né? Alguma coisa assim, pornô, né? Hoje, o celular você tem de tudo ao gosto do freguês. Você vê coisas, como diz, grau 1 até grau, vamos dizer assim, pesado, sabe? Então, tem para todos os gostos, né? E ele comenta também que a pornografia estimula a masturbação, né? Que traz um prazer devido à dopamina no cérebro. Então eles estão fazendo uma análise da situação da pornografia em relação ao cérebro. Eu vou comentar aqui o que eles falam ali e vou fazer uma análise da pornografia em relação à mente, né? Porque cérebro e mente são dois campos que se comunicam, né? O que acontece no cérebro repercute na mente e o que acontece na mente repercute no cérebro, né? E então, resumindo, eles mostram que a pessoa, quando ela está entediada, frustrada, né? Ela acaba, né, a pessoa, o homem no caso, né? Acaba usando a masturbação, né? E aí acaba que levando a um vício, né? Devido à pornografia, né? E ele usa isso para ter um prazer imediato, certo? Então, resumindo, a pornografia estimula a masturbação. E a masturbação resolve o problema do homem, né? Com a frustração, com o entediamento, sabe assim? Nesse sentido de buscar um prazer imediato, porque a dopamina no cérebro ativa os circuitos que faz a pessoa se sentir bem. Então, resumindo, isso aí gera um vício, né? Porque o tédio, né? A satisfação ativa, né? Isso para a pessoa buscar sempre, né? Esse prazer, né? E acaba virando um vício, né? Então a pessoa fica viciada no pornô, né? E o vício no pornô leva à masturbação. Então, por tabela, ele tem dois problemas. Ele está sempre dependente da pornografia, né? Vendo conteúdo pornográfico, buscando, pagando, né? Tá uns OnlyFans aí para provar isso aí, né? Como diz assim o pessoal que fala, o gado, né? O homem, vamos dizer assim, que já com problemas, né, ele está se sujeitando mais ainda, acompanhando esse movimento aí, que ele curte pacote, ele curte perfil de mulheres que se vende o tempo todo, vende um material pornográfico, né? Para quem é viciado nisso, né, tá? E a cama feita, né? Então, resumindo, né, a pornografia ativa o vício, né? E o vício é o quê? É um hábito que se vai se formando, né? E faz com que o homem em si, né, que a gente está vendo aqui no aspecto para o homem, né, a pornografia na visão ligada ao homem, também tem do lado feminino, né, mas eu vou me ater a isso em relação ao homem, tá ok? Então, resumidamente, vocês assistam um vídeo lá, eu pensei essas coisas para comentar. Quer dizer, eles estão explicando ali com vários termos técnicos que muitas vezes a pessoa não entende e não importa muito entender também para quem não é da área, né? O que importa mais é entender como isso acontece e por que acontece. Então agora eu vou mostrar através aqui da fórmula da mente, né, como na mente o cérebro acaba, vamos dizer assim, os dois se acasalando assim, né, e um refletindo no outro, tá ok? Olha, então aqui a situação é o quê? Né? A pornografia, ela aparece aqui pro sujeito, aqui no inconsciente, né? Aqui no caso o ego, né? Vamos dizer assim, a pessoa que está numa situação de frustração, né? De tédio, ela está numa posição aqui negativa, né? Em relação a tudo, né? Então, quer dizer, quando a relação está suave, o homem, no caso aqui, vou usar o homem como referência aqui, ele está numa situação até que, vamos dizer assim, menos angustiante. Então ele não precisa recorrer muito. Só que acontece o quê? Com os problemas da vida, com as satisfações, ele vai caindo aqui, ó. Ele vai caindo. Vai se tornando cada vez mais problemático essa posição. Estar nessa posição. Tá ok? Então quanto mais ela vai ficando aqui, ó, vertical, maior a problemática. Aí o que acontece? Isso aqui causa mais ansiedade ainda, causa mais
é frustração e o desejo, né, da mente se livrar disso, porque a angústia é crescente, né? Então ele pensa, como é que eu vou sair disso aqui? No caso da pornografia, né, a pornografia vai ser um objeto que ele vai usar para sair aqui da parte ruim na R2, negativa, e passar para R4. Né? É ele estando numa posição de prazer e de estar tranquilo, de estar, entre aspas, mais que realizado, né? Não está assim na dependência, não está assim no poder dos objetos, das situações assim, né? Isso no contexto interno inconsciente. Tá, okay? Então o que ele faz? Ele sai dessa parte aqui, do R2, primeiramente, se abraçando com a pornografia. Ele vem para R3, que é uma relação de ligação, então ele se liga com a pornografia, tá? Ele se liga com a pornografia e ele vai curtir da pornografia. Aqui é a hora que ele se liga tanto que, para se aproximar mais, ele usa o corpo, né? Porque é uma fantasia, né? Uma fantasia psicológica, inconsciente, né? E ela se materializa assim, vamos dizer assim, na mão. Como quem diz, o que está mais na mão do prazer agora sexual, erótico, é a masturbação. Então, como dizer, ele vai se realizar na mão. Então, a aproximação máxima aqui é usada pela masturbação, que é o uso da mão. Nesse momento que ele está se ligando aqui, ele está praticamente fugindo dessa situação momentânea. Então ele goza um pouco nessa posição da R4, né? Porque ele está tendo prazer, está saindo de uma posição penosa que ele estaria aqui na R2, né? E está, vamos dizer assim, não vou dizer no comando, mas não está vítima, não está assim, mais se sentindo assim, diminuído, não está se sentindo carente. Tá, ok? Então esse é o circuito que a neurociência mostra que vai ser usado, que vai se repetir constantemente. Porque, infelizmente, essa movimentação é constante. O fulano está aqui, ele usa a pornografia, ele volta a subir para cá um pouco. Ó. Devido a ter ativado a R4, ter ativado a R3, né, com a pornografia, ele volta a subir um pouco aqui. Ó. Ele estava aqui, ele usa esse recurso para voltar para esse nível aqui. Só que, como eu disse, ele está com uma vida assim, que ele não tem outra saída. Por exemplo, ele não tem uma boa vida, ele não tem uma boa profissão, não tem um estímulo para ter outras realizações, outros prazeres, né? Ele não tem nada, ele vai falar o quê? Eu estou na mão. Ele está na mão, ele vai ficar na mão. Então, resumindo, ele está nessa posição que fez uso da pornografia, dali a pouco ele começa de novo a descer para essa posição. Então, volta novamente o circuito, que acaba virando um hábito. Então ele vira vítima do hábito da pornografia, da masturbação, porque ele está usando ela como um objeto, como um recurso para sair dessa relação de penúria, de ansiedade, de tédio, né? Então a pornografia e a masturbação é algo que ele tem à mão, né? Ele não precisa entrar só pagar muito, né? Ou nada, né? Porque tem as mídias sociais. Então ele está usando a pornografia para sempre que essa posição vai ficando mais crítica para ele poder voltar a essa posição. Só que ele paga um preço, né? Que ele vem para cá, ele ativa uma fantasia, então quer dizer, ele vai reforçando o mundo da fantasia. Ele vai vivendo cada vez mais na fantasia e buscando a vida real, não tentando usar o real para não precisar usar esse circuito. Então ele está pulando aqui para R4, né? Ele está, como diz assim, o narcisismo dele aqui, que está totalmente negativo, prejudicial, né? Sofredor, sofrência aqui nessa posição aqui, ele está vindo para R4, né? Como diz assim, inflando e vamos dizer assim, aumentando o seu grau de poder narcísico através do recurso de uma fantasia, né? Uma fantasia que está usando o quê? A pornografia e está usando a masturbação. Então esse esquema aqui é que é o problema. Ele vai estar sempre sendo repetitivo, né? Porque, como fala, o vício é um hábito, né? E o hábito vai fazer o quê? Fazer sempre o mesmo caminho. Para sair daqui, para eu não ficar nessa posição, eu tenho que vir para cá. Certo? Tô aqui, não tá legal? Eu tenho que diminuir essa posição, vir para cá. Para eu vir para cá, eu tenho que usar alguma coisa. Então eu tenho que me ligar a alguma coisa. Então ele se liga na pornografia, se liga na masturbação. Ele se ligando aqui, ele vai ter o prazer, né? Vai estar na R4. Só que isso é momentâneo. Dali a pouco, isso aqui tudo já foi. Né? Ele volta de novo, tá aqui, não consegue se manter aqui. Ele desce. Então vai ficar nesse movimento. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Então isso está explicando no âmbito da mente por que a pessoa fica viciada, ela fica presa nesse circuito que afeta até os relacionamentos. Né? Eu coloquei aí no aspecto assim da pornografia. Agora, nos relacionamentos, também dá um estrago grande a pornografia. Né? Lá eles não falaram nisso no vídeo, ele colocou só o aspecto assim, mais cerebral, né? Do vício, se alterar o vício. Mas vamos dizer assim, a pornografia, ela afeta um relacionamento, fazer com que o homem deseje o tipo de mulher que ele está usando na fantasia. Né? O filme pornô, ou a pessoa que ele imagina na fantasia, normalmente é aquela mulher top. Né? É aquela mulher nota 9 e 10, ele não vai pegar qualquer coisa para ele se fantasiar.
Ele vai fantasiar com a mulher de grande, vamos dizer assim, causador de desejo, causador de tesão nele. Então isso vai fortalecendo essa fantasia, né? E no caso vai fazer com que ele fique vítima da fantasia, que ele vai querer sempre mais, né? E só que acontece o quê? Se esse homem ele tem uma mulher, uma namorada, uma esposa, no inconsciente, infelizmente, ele compara as coisas, tá? Ele vai fazer comparação da vida real dele, da mulher que ele tem como namorada, como esposa, com essa que ele deseja, que ele tem na fantasia, tá? Então o que acontece? Nunca uma mulher real vai estar no nível de uma mulher dessa da fantasia, porque a fantasia você desenha e constrói como você quer, né? Então isso aí vai gerando na mente do viciado na pornografia, na masturbação, né? Uma depreciação da mulher que ele tem. Ele não percebe isso, é lá no inconsciente. Ele vai ver cada vez a mulher que ele tem insatisfatória. É uma mulher que não tem tanta atração, sabe? Vai cair na atração, porque a atração dele é para aquele tipo de mulher. Então, o inconsciente vai estar sempre, vamos dizer assim, fazendo essa comparação, tá? Então ele vai ser vítima dessa fantasia pela mulher fatal. Porque no inconsciente ele vai estar sempre vendo assim, ó, eu quero aquilo, mas eu tenho isso. Eu quero aquilo, mas eu tenho isso. Eu tenho isso, mas eu quero aquilo. Né? É a mesma coisa o homem que é viciado em carro, por exemplo. O cara começa a olhar muito Lamborghini, Porsche, carrão, e ele tem o quê? Sei lá, um Palio, por exemplo, vamos dizer assim. Quanto mais ele se liga no Porsche, nesses carros, né, velozes, né, esportivo, ele vai depreciar na mente dele o carro que ele tem. Ele não vai ter aquele carinho pelo carro, ele não vai ter aquela ligação no carro, sabe? Ele vai ter até, entre aspas, assim, um incômodo de estar usando aquele carro, vai ter até vergonha daquele carro, né? Por quê? Porque vai estar sempre havendo essa comparação, né? Então, infelizmente, o inconsciente, ele faz comparação para ele poder, vamos dizer assim, organizar os arquivos dele. Então ele tem que comparar para poder arquivar. Então ele separa umas coisas de alto valor de outras de pouco valor. Então na mente ele vai estar fazendo sempre esse balanço. Isso tem muito valor e eu quero esse muito valor. E isso tem pouco valor. Então quanto mais você faz essa comparação, mais forte vai ficando esse mecanismo. Então você vai dar muito mais valor àquilo que você não tem, né, do que o que você tem. Né? O que você tem certo valor. Mas se você começa a comparar, sempre vai ter coisas melhores, de mais valor do que você tem. Então o que tinha um bom valor, acaba sendo diminuído pela fantasia, pela busca daquele alto valor. Então, resumidamente, é um circuito que se estabelece não só no cérebro, como na mente. Né? A comparação é fatal, a comparação acontece, e esse aspecto da mente funciona sem a pessoa perceber. Então ela começa cada vez a se sentir pior, a se sentir menor do que se ele não tivesse nessa situação. Por isso que as mídias sociais também fazem um mal, né, terrível. No caso, o Instagram está aí para a pessoa que gosta de pornografia. Ele vai oferecer objeto para ele fantasiar, para ele usar ali como objeto de estímulo, de fantasia, de masturbação, tá? E isso vai depreciando os relacionamentos de hoje, porque a pessoa vai estar no nível cada vez de uma satisfação maior, porque infelizmente a gente não consegue a perfeição, né? E a meta do narcisismo é bombar, galgar a posição de maior satisfação, que nunca é alcançado. Quando ela acontece, sempre vai dar para comparar e mostrar que você está por baixo ainda. Aí você sobe mais uns degrauzinhos, quando você olha tem mais 4 degraus para subir. Quando você sobe, tem mais 5 degraus. Então nunca vai ter fim. Então a comparação, e quanto mais você olhar para isso e aceitar e caminhar essa trilha, a satisfação é crescente. Então, infelizmente, é a cilada, né? É a cilada para o ser humano entender isso e suportar. Né? Quanto mais você sobe, mais você vê que você falta subir. Tá, okay? Então, resumidamente, o problema da pornografia não só afeta o cérebro, como a mente. E a mente é pior porque ela trabalha, vamos dizer assim, escondido. Né? O inconsciente, ele trabalha quietinho. E ele vai fazendo ali sem que o cérebro dê conta e alerte o fulano. Então, quando acontece os prejuízos, ele já está dominado. Aí para ele sair só com a terapia, com medicamentos, né? Porque o circuito já está muito reforçado. Né? Reforçou no inconsciente, o inconsciente causa e atrai toda essa conjuntura. Tá ok? Então, era isso aí, né? Espero que você dê um like no vídeo, tá? Para ajudar a crescer o canal, né? E é isso por enquanto aí. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo,
tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo Zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos seguir, né? Divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!